Bom, já começa o programa falando sobre um assunto que na semana passada teve uma grande repercussão com relação à anulação de um casamento pela Santa Sé e também um casamento civil. Mas vamos entender como é que as religiões acolhem os casais do segundo casamento. Por isso eu convidei para essa conversa dois teólogos, né? O Pedro Noia, que é teólogo e terapeuta familiar, e o Padre Esteban Soares Souza, que é teólogo formado em Direito Matrimonial Canônico. Obrigada pela presença de vocês. E para poder ajudar e falar sobre a questão do divórcio pelo número recorde do Espírito Santo, eu convidei a advogada Flávia Brandão Maia para falar um pouquinho e tirar suas dúvidas em casa também. Obrigada, Flávia, por ter vindo. E Pedro, nas igrejas protestantes, como que isso acontece? É possível um segundo casamento? Apesar de teologicamente a gente ser contrário ao divórcio, a igreja protestante ela entende, né? Segundo o que Jesus mesmo deixou escrito para nós, que há uma motivação que pode ser dada para o casal se divorciar, que é o adultério. Está escrito em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 19, Jesus volta a falar nessa questão do divórcio, dizendo que isso foi possível através da dureza do coração do homem e que no princípio não era assim. O plano original era que o homem casado permanecesse casado até que a morte o separasse. Mas em Mateus capítulo 12 tem uma coisa interessante que vale a pena ressaltar, que diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se um casal cometeu o pecado ou o erro de se divorciar, ele também pode receber o perdão de Deus e ele é acolhido na igreja sem nenhuma discriminação e participa de tudo como outro casal qualquer. Podendo celebrar um novo casamento. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E existem também grupos para poder acolher esses casais ou isso não acontece em divisão? Como não há uma separação entre o que é o primeiro casamento e o segundo, eles são tratados da mesma forma, são acolhidos nos grupos familiares e tratados da mesma forma. O que você acredita que seja assim, mais importante? Porque muitos casamentos não estão indo à frente. O que mais você percebe nesses casais? E são muitos mesmo, né? Em 2011 nós tivemos aí mais de 350 mil divórcios no Brasil. Nossa. Então é um número relativamente grande, muito grande, é um crescimento grande. Em primeiro lugar, é que o próprio Padre Estevam já tocou no assunto, a imaturidade, a precipitação nos relacionamentos leva os nossos jovens, às vezes, a coabitarem, a terem intimidade. E a intimidade na cabeça de um jovem de 14 a 17 anos, ela é um sentimento muito forte, cria uma paixão de morte. Então ele compreende que não vive mais sem aquele parceiro sexual. E isso leva ele a uma precipitação. Ele se casa, mas na hora de assumir os seus papéis sociais como marido e esposa, eles começam a esbarrar na diferença de potencial entre eles, na incapacidade de lidar com os litígios da vida. E isso vai levando à intolerância. A intolerância geralmente leva a um divórcio. E quando... Pedro, nós estamos falando aqui antes no intervalo sobre a questão de enfrentar crises, né? E hoje você percebe nesses casais essa dificuldade. As pessoas, eu falo muito isso aqui no programa, independente, cada indivíduo até não quer sofrer mais, as pessoas hoje não querem sofrer, querem milagres, pílulas milagrosas que o impeçam disso, não querem vivenciar crises e superá-las, e isso vem levando ao fim esses casamentos? Thaís, o grande problema, a gente conversava aqui no intervalo, conversava com o Padre Estevam, a doutora Flávia, é que nós tratamos muito as consequências do problema, do casamento ou do divórcio. E nos esquecemos muitas vezes de tratar as causas. Ou seja, hoje a juventude não está sendo minimamente instruída para assumir papéis de esposo e de esposa num casamento, né? Nós tivemos a oportunidade de escrever um livro o ano passado sobre como encontrar o companheiro ideal, tratando justamente isso, como o que o futuro nubente deve encontrar no seu pretendido, o que ele deve avaliar, para quê? Para que o divórcio seja válido antes do casamento. Usar esse trocadilho. O divórcio ele é válido antes do casamento. Depois do casamento, o divórcio deve ser o último estágio, deve ser evitado de todas as formas. Porque senão a gente vai entrar na questão da culpabilidade que a doutora já tinha falado. E tem uma frase de Marcos Lucado, eu acho que cabe bem nesse momento. Que o sucesso do casamento, ele não se dá quando o culpado é punido, mas quando o inocente é misericordioso. Então, quando há perdão, independente do que tenha havido entre os cônjuges,
há uma condição de recomeçar, de restaurar, e é isso que nós trabalhamos na Igreja Cristã, é trabalhar a restauração familiar. Vamos a fundo nisso daí. Não toleramos o divórcio de forma alguma. Agora, quando já chega divorciado, não tem por que discriminá-lo, porque é algo que não dá para desfazer. Então, vamos tratá-lo do mesmo jeito e abençoá-lo. Encontrar esse perdão, né? Quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e fica até um convite para depois falarmos sobre outros assuntos. Acho que é sempre importante levar essa informação com qualidade para os nossos telespectadores. Obrigada, tá? Obrigada, Obrigada por terem pelo vindo. convite.